Boa noite. Mais uma live. O nosso tema hoje é aéreos dinâmicos. Eu vou ter um convidado super especial hoje, que é o Felipe Nickney. E ele é especialista nessa técnica. Então, vou dar um tempinho para a galera entrar, para o Felipe entrar aí. Se você pratica aéreos, se você já faz dinâmicos ou se você tem curiosidade, já separa as suas dúvidas. Gabi, Felipe tá aí, André, Eli. Gente, manda essa live para alguém que você acha que pode se interessar. Deixa eu chamar o Felipe aqui. Ups. Eu, quando comecei a fazer aéreos, eu vi esses movimentos, mas eu não sabia que se chamavam dinâmicos. Oi, Felipe. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Obrigado Vamos você. conversar. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre dinâmicos. O Felipe é professor, especialista, uma das maiores referências nessa área. E ele tem uma escola em Goiânia, né? A Cia Catavento. Isso. Estamos desde 2012 com sede em Goiânia. Uma escola, companhia, um pouquinho de cada. Dela Só tá uma... aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, Patrícia? Tá tranquilo? Sim, tá ótimo. Acho que eu vou colocar o Se alguém fone. tiver, tá. Se alguém tiver ouvindo mal, tiver baixo, avisa pra gente no chat, tá? Se quiserem também já mandar pergunta, se alguém tiver dúvida, a gente vai lendo, acompanhando aqui. Felipe, conta um pouquinho sobre a sua história no circo, como é que você começou, como você virou professor, como é que você descobriu os dinâmicos. Se apresenta para o pessoal. Bom, vamos lá. Eu não sou de Goiânia, né, nem de Goiás, acho que é a primeira coisa. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Ah, legal. de uma cidade que chama Santa Cruz do Sul, e faço parte de uma geração aí de pessoas que quando começou o circo não tinham muitas escolas, né? Na minha época mesmo, lá no Sul, tinha o Circo Girassol, que é um projeto social que existe até hoje. E na época eu comecei em 2013 a fazer circo lá na minha cidade, num projeto de extensão da universidade, chamava Corpo de Dança. Mas era um projeto meio tipo assim, tinha alguns equipamentos, eu lembro que o primeiro que eu comecei foi o tecido, e era muito exploratório, assim. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que na época não só não tinham escolas, como não tinham esses recursos todos que as pessoas têm hoje, né? Quer dizer, várias páginas na internet que Sim. além de mostrar, tratam da temática do circo, né? Bom, de lá pra cá, minha vida é uma história muito doida, assim. Eu fui rodando, rodando e parando. Mas eu vim parar em Goiânia em 2006. Eu queria fazer educação física aqui na Universidade Federal de Goiás. E na época, é uma história que eu gosto de contar, eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho aqui para vestibular, e eu troquei o cursinho por 3 apresentações de circo. E aí Gente, consegui entrar, fazer licenciatura em Educação Física em 2007. Nessa época eu já tinha trabalhado em 2 circos tradicionais, o Circo Pan-Americano e o Circo Mágico Show, que era um circo bem pequenininho, bem familiar assim. Me formei em licenciatura em Educação Física. Formei em 2010, 11. Em 2011 e 12 eu trabalhei muito em projetos aqui em Goiânia. Iniciei um trabalho de circo na saúde mental em Aparecida de Goiânia. Abri trabalho de circo em algumas escolas regulares, públicas e particulares. Eu trabalhava muito sozinho sempre, né? Minha história de 2006 para cá, 2011, 2012 foi muito sozinha. E uma coisa que eu falo assim, apesar de eu ter uma trajetória bastante autodidata, que não é uma particularidade minha, eu acho que é uma realidade de muitas pessoas da minha época do circo, eu gosto de dizer uma coisa, assim, que apesar de ser autodidata, eu me transformei aquilo que a minha experiência me possibilitou. Então, por todos os lugares que eu passei, por todas as pessoas que eu conheci, pela universidade que eu tive a oportunidade de frequentar, essas coisas foram meio que moldando a forma que eu comecei a pensar o circo. E em 2011 e 12, quando eu formo, tinha uma coisa que me incomodava muito aqui em Goiânia, no circo de modo geral, que era justamente a dificuldade de acesso ainda na época, né?
e o fato de que a forma como as coisas eram feitas não me contemplavam, assim, né? Então, formei em licenciatura, né? Me dediquei bastante a estudar a pedagogia e didática e resolvi começar um processo embrionário de dar aulas que acabou virando uma escola por acidente, assim, eu não queria ter, não imaginava ter uma escola de circo, né? E aí, de 2012 em diante, a gente começou esse trabalho com a escola. E uma coisa muito legal, assim, que eu gosto de falar, que quando eu comecei, eu era sozinho, né? E de 2012 para frente, a única opção que eu tinha era começar a pegar pessoas que queriam fazer circo e dizer, olha, eu preciso que você aprenda a fazer isso, que eu preciso que você me ajude com isso. Então, você precisa dar aula, você precisa apresentar, enfim. E fui formando grupos de pessoas, né? E uma coisa que é legal é que todo mundo que trabalhou comigo aqui na Catavento, todo mundo, sem exceção, sempre fez formação comigo, assim. Então, acho que a Catavento tem um pouco a cara dessa trajetória. Aí, 2015, 2016, a gente começou um trabalho mais forte com uma companhia, com uma ideia de uma companhia de circo, né? 2016 a gente estreia o primeiro trabalho. Final de 2016, início de 2017, eu fui para a Itália, fiquei 3, 4 meses no Circo Vertigo, em Turim. Que legal. E quando voltei, que de fato meu trabalho começou a tomar um rumo diferente, que foi de 2017 para cá. De 2017 para cá, eu já fiz aproximadamente 38 workshops, que é o que eu chamo workshop de aerodinâmica, uma base para começar. E são mais de 10 estados, várias cidades, né? Com o trabalho do dinâmico. Mas eu comecei com essa coisa do dinâmico, na verdade, antes de ir para a Itália, 2015, 2016. Só que não tinha como, assim, não tinha por onde, sabe? Era observar o que acontecia e começar a pensar movimento. E para finalizar isso, Patrícia, acho que tem uma coisa que eu falo por mim isso, assim, que é muito importante. Dada a dificuldade que eu sempre tive, e acho que muitas pessoas encontram, de entender o que é movimento, o que é truque, o que é circo, o que é os aéreos, eu comecei uma trajetória de me responder perguntas. Então, eu digo que a minha trajetória no circo sempre foi respondendo questionamentos que eu mesmo me colocava, né? E um dos mais fortes foi sobre o processo de ensino-aprendizagem, foi sobre como as pessoas, as escolas concebem os processos de ensino-aprendizagem e como que eu achava que seria adequado fazer isso, né? Então, isso me permitiu uma coisa muito legal, que foi me desvincular um pouco, que acho que a gente vai falar um pouco disso hoje, que foi me desvincular um pouco da ideia do truque, né? Pode até parecer um pouco clichê isso, mas eu gosto de falar hoje que o truque, ele por si só não existe, porque ele é um conjunto de ações básicas e, portanto, quando você olha só para o truque, meio que numa ideia de alienação, você não consegue ver o que está por trás daquilo. Então, você fica preso naquilo e não consegue, vamos dizer assim, desvendar as leis daquilo dali, né? E para fechar, eu estou atualmente no programa de mestrado da Universidade Federal de Goiás. Meu projeto, eu estou indo para um campo talvez um pouco da filosofia, da pedagogia, para discutir o lugar da técnica no processo de aprendizagem. E não sei para onde que eu vou ainda não, porque eu tô com mais perguntas do que respostas, eu acho, com relação ao programa. Eu falo Mas muito, é bom. desculpa. Não, imagina, mas é para você falar mesmo. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, você falou que começou se apresentando num circo, antes de tudo, né? Você já fazia aéreos ou você fazia outra modalidade? Não, eu sempre fiz aéreos. Eu teve alguma época, mas eu já fiz sinal também, né? Aqui em Goiânia, fiz malabares de sinal com um amigo. Nessa época eu fazia malabares, mas nunca é uma coisa que eu acho bonito, acho legal, mas não é uma coisa que me move, que mexe comigo, assim. Os aéreos, para mim, aéreos e movimento hoje é uma coisa que me coloca para frente sempre, assim. Então, Legal. eu fazia todos esses circos que eu trabalhei, todos não, né? Esses dois, eu trabalhava com aéreos. Trabalhava com aéreos, trapézio, tecido. E por que você escolheu esses movimentos dinâmicos, assim? Teve alguma coisa que te chamou a atenção ou foi pela sua própria descoberta? Você achou, você como praticante, que era uma coisa interessante, e aí você acabou mergulhando nesse mundo e virando professor muito especificamente de dinâmicos, né? Então, uma coisa que quando eu trabalhei em circo e até depois, mais recente, assim, 2015, 2016, eu tinha uma linha, às vezes, no tecido mesmo, de movimentos e quedas muito, eu talvez vou usar a palavra errada, mas muito grandiosas. Aquela coisa de monta, 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 cai bastante, sabe? Uhum. E continuo fazendo isso, acho isso super legal, mas o que me incomodava um pouco nisso é porque a maioria das coisas a gente ouve assim,
você monta e cai. Como é que você faz a queda? Não, é só cair. E isso hoje é uma coisa que me incomoda profundamente, assim, porque não é só cair. Quer dizer, Aham. é um corpo que está ali. É uma pessoa que tem medos, que tem vontades. Então, assim, não é só cair, percebe? E quando eu Não, e comecei a ainda tem observar... a questão do se você cair errado, pode ser que você se machuque também, né? Porque em algumas quedas tem um jeito certo de cair. Você não pode cair mole. Você tem que cair Sim, consciente de como você vai cair, né? exatamente. E aí, disso que você me perguntou do porquê o dinâmico, quando eu comecei a observar, eu já balançava um pouco no trapézio na época, mas era de outra forma. Mas quando eu comecei a observar movimentos mais dinâmicos, é engraçado que o que me chamou mais atenção no começo não eram os truques, mas era a constância do balanço, ou seja, era a capacidade de você ter controle do ritmo, da qualidade. Então isso começou a me provocar no sentido de eu acho que isso daí tem respostas para outras coisas. Então, por exemplo, você deu o exemplo de tem quedas que, aliás, a maioria não é só cair, é você cair para uma direção, você colocar energia na hora certa. Então eu comecei a ver que essas questões todas começaram a me responder coisas do que eu já fazia no circo, assim, sabe? E para mim isso foi muito importante, porque hoje, talvez eu seja até um pouco chato com isso dando aula, mas, tipo assim, eu sempre pergunto, tipo assim, para onde que você cai? Como que você cai? Ou seja, quando você coloca energia no movimento, para onde você direciona a cabeça, o braço, isso tudo faz diferença. E aí eu digo assim, por isso que uma vez me perguntaram num workshop assim, se o dinâmico era uma coisa nova no circo. Eu, assim, honestamente, eu sou uma pessoa longe da vaidade hoje. Eu acho que isso é uma grande bobagem. O dinâmico, eu acho que movimentos dinâmicos existiram sempre. As pessoas sempre balançaram, sempre fizeram coisas. O que para mim é importante é que o dinâmico me ensinou, me permitiu uma nova forma de ver corpo em movimento. Então, para mim, hoje, dinâmico nada mais é do que uma forma de pensar corpo em movimento. E para mim isso serve para tudo. A Suíte, a Elise está falando aqui que toda vez que ela faz uma queda pela primeira vez, ela chora. E o Circo de Bambu perguntou se você é de família de circo. Não, né? Como você explicou agora no início. Não. E o que é o mais legal, assim, né? Porque às vezes a gente acha que quem aprende circo é só quem é de família de circo, porque tem um ensinamento que vem, né, dos pais e tal. E hoje o circo está muito difundido nas academias e para pessoas que fazem atividade de forma recreativa, não só profissional, né? E essas pessoas que fazem de forma recreativa também podem aprender dinâmicos. Você indica aprender primeiro o convencional para depois os dinâmicos ou não tem diferença? Então, eu não vejo mais tanta diferença. Para mim é evidente, assim, né? Tipo, a forma como eu tenho pensado os aéreos e trabalhado tem me permitido olhar, de novo, assim, né? Para corpo e movimento de uma forma diferente, né? Mas especificamente para os aéreos. Então, eu não acho que é uma coisa... Ah, o dinâmico é para quem é intermediário, para quem quer ser artista, ou para isso. Porque acho que a coisa mais importante assim que eu quero chamar a atenção é que o que as pessoas mais precisam entender, talvez a contribuição do dinâmico, eu não sei, existem outras pessoas que trabalham com isso, que talvez pensam diferente, mas eu falo por mim assim, né? É tentar captar a essência dessa coisa, entendeu? Ou seja, é pensar princípios, é pensar fundamentos. Então, hoje, por exemplo, para mim, existem os fundamentos dos movimentos, mas para mim existem 4 princípios que, por exemplo, se eu não sei um movimento, eu tento responder essas 4 perguntas, esses 4 princípios, e isso me permite fazer a leitura do movimento hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, eu acho que pensar o ensino a partir desses princípios é pensar, talvez, o ensino de uma maneira mais orgânica. É pensar mais como o corpo funciona de fato, sabe? Então, independente se é dinâmico ou não, como o exemplo da queda que a gente deu, de uma queda, de um equilíbrio, por exemplo, eu acho que esses princípios que eu estou falando, né, eles te permitem fazer uma leitura geral disso. Então, o que eu tenho dito é isso. Aí a grande questão que eu acho que é tipo assim, eu acho que o desafio de começar dinâmico é o mesmo que começar aéreos. Então, as pessoas têm dificuldade para começar aéreos. Em linhas gerais tem, porque é um lugar muito novo, né? A gente faz tudo fora do chão. Então, lida com uma série de questões diferentes para quem não está habituado com esse lugar, assim, né? Então, eu acho, a minha opinião, é que é o mesmo desafio.
E aí é claro, mas então é só eu pendurar e balançar? Não, não é isso que eu estou falando. Existe toda uma progressão Uma e uma técnica. lógica de você começar isso no aparelho, né? E pode ser feito em qualquer aparelho aéreo? Qualquer aparelho aéreo. Dinâmico, gente, é vida. Dinâmico é movimento. Muito bom. E, por exemplo, na Catavento, existe aula separada de, digamos, tecido convencional e dinâmico? É uma técnica ensinada separada ou pode fazer na mesma aula? Então, teve uma época que a gente separou isso. E aí, é o que eu te falei, a minha trajetória é de perguntas para mim mesmo, assim. E aí, isso foi em 2017. Aí eu cheguei à conclusão de que estava errado isso, porque se eu estou dizendo que isso é princípio de movimento, não dá para eu fragmentar, porque eu entro numa contradição com isso, né? Então, o que a gente tem feito hoje? Nem todo mundo quer balançar. Eu acho que essa é a questão importante, né? Tem gente que chega para o tecido e fala, olha, eu quero... Vamos pensar na perspectiva da aula como lazer, como um espaço de lazer. Tem pessoas que querem fazer figuras no tecido e está tudo bem, elas têm pleno direito de querer fazer isso, né? Mas aí é isso que eu falo. Acho que a ideia de pensar esse princípio do dinâmico é pensar movimento. Eu vou dar um exemplo aqui, se você me permitir. Vocês estão conseguindo ver a Claro. caneta aqui, né? Se eu fosse pensar em fazer Uhum. um equilíbrio desse corpo num trapézio ou num tecido numa gota, tipo, eu consigo responder essa pergunta de maneira física. Eu não consigo equilibrar fazendo isso. Ou eu até consigo, desde que eu aplique uma força enorme nessa alavanca para poder me manter nesse lugar. Isso que nós estamos falando é física, é princípio de movimento. É corpo, Uhum. é gravidade, aceleração, ou seja, é princípio de movimento. Então, mesmo para um equilíbrio, se você entende os princípios... Eu vou falar rapidinho, tá, Patrícia? Acho que a gente não precisa Não, desenvolver, fica à as pessoas vontade. depois... Mas os 4 princípios que eu tenho dito muito hoje, o primeiro existe um corpo fazendo movimento. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é sobre a organização desse corpo no aparelho. Então, essa é a primeira coisa. Existe uma forma de organizar o corpo no aparelho. O primeiro ponto. O segundo ponto é que todos os movimentos, e isso não é uma coisa do circo, do dinâmico, todos os movimentos possuem uma direção e um sentido. Então, o movimento acontece dentro desses planos. O terceiro ponto é que todo movimento, ainda que estático, ele tem uma energia. Porque para você fazer uma prancha, um equilíbrio, você aplica força para isso. Então, o terceiro ponto que eu falo está relacionado à energia e assento do movimento nos casos de balanços, de quedas ou que tem movimento, que não é uma coisa estática. E o último ponto, o último princípio, é sobre a capacidade de você manter o seu corpo organizado. E isso é muito legal. Né? Teve uma pessoa que falou assim, toda vez que eu faço uma queda eu choro. Qual é a tendência no processo de aprendizagem dos aéreos de modo geral? A pessoa vai fazer um movimento novo. Então, no chão, você explica tudo, ela fala, beleza, eu tenho que ficar com a perna carpada, joelho esticado, pé em ponta, olhando para frente. Só que a partir do momento que a pessoa vai fazer a queda, ela simplesmente perde toda essa organização corporal. Perde Sim. tudo isso. E aí todo movimento, você perde a qualidade do movimento. Então esse quarto princípio que eu chamo é sobre a capacidade de manter o corpo organizado. Como que você trabalha isso? E aí, talvez essa seja a minha grande brincadeira. Porque é igual eu te falei mais cedo, eu não tenho respostas para a maioria das coisas. E é isso que me faz trabalhar com circo, porque a cada novo movimento, a cada nova pessoa que tem uma dificuldade, eu preciso, dentro daquilo que eu acredito que é adequado, construir exercícios educativos, construir exercícios de preparação para que essa pessoa possa fazer até que ela consiga assimilar a totalidade do movimento. E assim, para mim, falando como professor, é a parte que eu mais gosto, assim, porque tipo assim, é uma investigação permanente, você não para. Então assim, se você virar e falar assim, tem como você ensinar isso aqui sempre do mesmo jeito. Eu, né, do ponto de vista científico, não gosto dessa ideia, porque são corpos, e esses corpos têm desejos, e desejos não são iguais. Então, a gente nunca vai lidar com a mesma situação. Elas podem ser parecidas, mas elas nunca serão iguais, percebe? E as Então, pessoas esses reagem princípios que eu também estou de te formas falando... diferentes, né? Exato. Você pega uma pessoa que tem medo de altura, uma que não tem, você precisa de uma abordagem diferente. Porque essa pessoa que é muito corajosa, Total. isso é bom, mas você precisa dosar isso. Você precisa equilibrar isso com o movimento, né? Então,
Mas isso, assim, de verdade, assim, é a parte mais legal de trabalhar, de ser professor de circo, para mim é isso, assim, de ser professor de corpo e movimento, porque não existe uma receita de bolo. E aí essa que é a grande questão e eu vou insistir nisso com vocês. Pensa numa criança que está aprendendo a ler. Se você entrega um livro na mão dessa criança, ela não vai conseguir ler aquilo. Agora, se você ensina para ela a lógica disso, ou seja, se você explica e se você consegue explicar a lógica das letras e das palavras, você permite que essa criança leia qualquer livro. Então, estou querendo usar esse exemplo porque o que a gente precisa fazer é fazer a leitura do movimento e a leitura das pessoas corretas. Então, isso te permite abrir e não ficar preso numa fórmula que vai funcionar e que vai sempre dar certo. Porque, afinal de contas, a gente está sempre buscando estabilidade, né? Então, eu acho que é isso. Tem que fugir de regras, assim. Tipo, é lógico que existem princípios, mas tentar aplicar a mesma coisa para tudo, talvez é perigoso. O princípio, ele tem uma base. Agora, do princípio, você faz outras leituras, né? Assim como aprender a base, né, dos exercícios, dos movimentos, porque às vezes a galera quer começar fazendo aquela queda que é super difícil, que todo mundo faz, o que viu no Instagram, e não tem a base, né? Não tem aqueles exercícios básicos, não consegue fazer um esquadro direito, ou não consegue se sustentar em determinado movimento. Então não adianta você querer pular etapas também, né? Existe uma progressão ali que precisa ser respeitada, porque às vezes você vai ficar insistindo numa coisa que você não vai conseguir evoluir se você não tem aquela base. Tem um exemplo legal disso, e aí assim, aí uma coisa específica do dinâmico mesmo, dos movimentos dinâmicos. Que eu vou pegar um exemplo da pirueta. Então a pessoa está tentando a pirueta, e aí ela faz a pirueta, consegue até pegar no aparelho de volta, mas sempre cai muito pesado, não consegue pegar o aparelho de volta. E aí a pessoa fica tentando fazer a pirueta. Tipo assim, isso é dar murro em ponta de faca, gente. Porque você tem que fazer leitura do que está dando errado. Então, esse tempo atrás eu fiz uma postagem. Eu falei, olha, não é só sobre repetir, é sobre repetir certo. E repetir, conseguir identificar fazer a pirueta porque o meu movimento de tração não está legal. Então, o que você tem que fazer? Fazer a pirueta? Não, você tem que treinar a tração, porque você precisa dessa potência, dessa explosão do movimento para você poder fazer a pirueta com mais flutuação, por exemplo. Então, isso é uma coisa legal do que você falou, porque é sempre assim, você está aprendendo uma coisa nova, não deu certo, dá um passo atrás. Dar um passo atrás é olhar para o fundamento. Tipo, qual é o fundamento que eu estou errando? E aí, isso é uma coisa legal, porque eu acho que a gente vive uma pressão como professor, né? Sobretudo porque o circo cresceu demais os aéreos, e é uma coisa sempre assim. O professor tem que ter a resposta na hora, o aluno quer a resposta na hora, e tudo é na hora. Só que, assim, a realidade não é assim, né? Isso é o superficial. Para a gente entender mais a fundo isso, a gente precisa, de fato, de fazer algumas reflexões às vezes. Então, por exemplo, está com uma dificuldade no movimento, então a gente precisa entender qual é. Se a gente não conseguir entender qual é o problema nessa aula, eu não tenho problema em chegar para o meu aluno, e eu faço isso com muita frequência, dizer, olha, nós vamos paralisar esse processo com esse movimento e nós vamos fazer outras coisas. Porque a gente está vendo que tem uns fundamentos que não estão muito, estabelecidos no teu corpo e não adianta a gente ficar insistindo. E isso é muito importante, porque ter isso com o aluno é ter uma relação de honestidade. É tipo dizer, olha, eu não tenho medo de dizer para você, Patrícia, você está indo muito bem, mas não é a hora de você fazer isso. Isso é muito importante. Uhum. Não, e fora que algumas pessoas têm dificuldades diferentes para fazer o mesmo movimento, né? Então, não é porque quem não consegue fazer esse movimento é porque todo mundo tem esse problema. Não, não é essa. Às vezes são problemas diferentes. E por isso é importante ter um professor, alguém que entenda da técnica e que tenha o conhecimento e experiência para orientar. Porque às vezes a gente fica tentando repetir, 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 só para tentar fazer aquele movimento e, como você falou, a gente não sabe o motivo do erro. E às vezes, se ninguém te mostra, às vezes é uma coisa simples, fala assim, olha, é isso aqui que falta. E se não tem ninguém para te falar o que que é, você nunca vai, né, conseguir ir para a próxima etapa. Se a gente tiver a oportunidade algum dia ainda, seria muito legal, mas eu acharia interessante poder fazer isso, poder mostrar alguns vídeos para quem está participando com a gente.
e mostrar um vídeo que deu errado e mostrar que a correção de uma coisa, tipo, um fundamento de onde você acentua o movimento, faz a pessoa acertar o movimento depois. E, tipo assim, isso é uma correção simples, mas que exige uma elaboração complexa, porque é fazer uma leitura, né? Então, você precisa entender aquilo. E, às vezes, a gente não consegue ver isso na hora. Então, assim, uma coisa que eu gosto, e eu me divirto muito fazendo isso mesmo, assim, que é o quê? Às vezes eu tenho que ensinar um movimento que eu preciso descobrir qual é o fundamento que está dando problema ali. E às vezes eu proponho um exercício que não funciona e eu não tenho problema nenhum de chegar e dizer, olha, isso aqui não funcionou, a gente precisa mudar a estratégia. E é isso e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, né? Mas, agora, do dinâmico é legal isso, porque é muito comum, assim, as pessoas olham sempre para o resultado das coisas. E é natural, eu nem, não é uma preocupação, assim, eu não acho que as pessoas estão erradas com isso. Mas o que eu quero chamar a atenção disso é que, às vezes, o resultado de um processo não é a forma como ele acontece no processo de aprendizagem. Até falei esses dias, falei, olha, não dá para confundir o resultado de uma coisa com o seu processo de ensino-aprendizagem. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o que você vê final, outra coisa é o caminho para chegar naquilo dali. Então, o caminho não é tentar o resultado final. Isso não faz sentido. As pessoas precisam parar de fazer isso, porque isso não faz sentido. Percebe? Precisa... Total. E aí, uma vez me perguntaram assim, porque só para vocês terem uma ideia, geralmente o pessoal que faz aula comigo, independente do lugar, quem já fez workshop comigo sabe que é assim, quem já fez aula comigo aqui sabe que é assim, eu foco muito no trabalho de base. E aí uma vez me falaram, mas isso vai demorar muito mais tempo. Tá, e aí a minha pergunta é, de qual tempo que nós estamos falando? Porque se você está se referindo ao período de um mês, talvez você tenha razão. Porque talvez em um mês você aprenda a fazer um movimento. E no treinamento de base, talvez você não aprenda nenhum movimento no começo. Agora, a minha grande questão, e eu gosto muito de dar exemplo, é que eu não acho que nós, artistas, professores e pessoas que gostam de fazer circo, somos velocistas. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso resultado não está daqui a anos. Nós somos maratonistas, ou seja, nosso trabalho é de longo prazo. Então, quando a gente olha por um período de tempo mais dilatado, a coisa se inverte. Então, se a gente fosse pensar numa corrida mesmo, a pessoa que começou fazendo truque, 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 e a pessoa que está no trabalho de base, talvez, num primeiro momento, você tenha essa disparidade. Só que a tendência, no médio prazo, é justamente a coisa se inverter. Porque depois que você domina os fundamentos, que você tem um corpo organizado, que você tem uma leitura dos princípios e fundamentos, o que você precisa fazer para fazer o truque? Você precisa conectar essas informações. E aí eu tenho experiências, né, com isso. Já tive situações de um aluno aprender 2, 3 truques dinâmicos numa aula. Mas ele estava fazendo isso há um mês? Não, nós estávamos trabalhando alguns meses, esses fundamentos, para chegar neste lugar e falar, olha, esse é o grande momento. E agora a gente vai começar a se divertir de verdade. Então percebe que é uma questão de perspectiva isso também, né? E eu acho que a gente precisa falar disso, porque as pessoas que fazem aula precisam entender isso, né? Precisam entender porque, na verdade, o que a gente quer com isso, o que eu quero com isso com as pessoas, não é que elas não façam circo, que elas não aprendam, ou que eu estou segurando o movimento. Na verdade, o que eu quero é que ela tenha liberdade. Só que para eu dar liberdade para ela, eu preciso colocar uma série de coisas na frente dela primeiro e dizer, olha, isso aqui funciona desse jeito. São esses princípios, esses fundamentos, o corpo é assim, no movimento é assim, no aparelho é assim. E a partir disso, você vai conquistando essa liberdade, né? Então... Sim. Não, é muito engraçado porque às vezes a gente tem essa pressa, né? E aí foi como você falou. Quando você tem a base, às vezes parece que você está muito tempo trabalhando para nada, mas quando você vê, você começa a fazer coisas que no início não tinha a menor chance de você conseguir. Então, às vezes é um tempo que parece perdido, mas que é um investimento para lá na frente você conseguir fazer coisas muito mais difíceis, né? Tem uma pergunta aqui da Michelle, se o dinâmico seria bacana para pessoas que não são artistas de circo, que fazem aula uma vez por semana de lira, por exemplo. A minha resposta é nesse sentido assim, se ela pode fazer uma vez de lira por semana, ela pode fazer. A questão é, Felipe, eu vou evoluir em quanto tempo? Aí a gente fazer a matemática. Se eu faço aula uma vez por semana, 2 ou 3, é evidente que isso tem
uma diferença de experiência e contato com o aparelho, com o professor, com o movimento. Então, naturalmente, você tem uma evolução um pouco mais lenta. Agora, sim, essa pergunta é muito interessante, é Michele, né? Porque eu estou dando uma resposta em linhas gerais, não tome isso como verdade. Por quê? Para eu te dizer isso com muita precisão, eu preciso conhecer a pessoa, né? Então, você vê a pessoa nessa situação de uma vez por semana para dizer, olha, isso aqui pode funcionar assim. Agora, vou pegar um exemplo de como eu trabalho com a base do dinâmico. É a ideia de uma ficha, quer dizer, são vários exercícios que eu vou acrescentando, cada vez mais acrescentando, acrescentando, até a pessoa conseguir fazer. Então, vamos pegar um exemplo. Existe uma progressão que você começa fazendo muito pouca coisa, até chegar um momento que você está 1h30, 2 horas pendurado no aparelho fazendo um monte de coisas. Então, essa questão que a Michele coloca, vamos pensar assim, quem é essa pessoa que vai fazer uma vez por semana? É uma pessoa completamente iniciante ou é uma pessoa que já veio de outras experiências corporais? Porque isso tudo faz diferença. O que eu estou querendo dizer com isso? Que sim, é possível. A questão é as pessoas entenderem que todas essas informações vão impactar diretamente no tempo de evolução dela. Então, uma pessoa que vem de uma experiência corporal muito rica, é natural que ela tenha mais facilidade e que ela tenha mais consciência de pronto do que uma pessoa que não vem de uma experiência corporal. Isso significa dizer que a pessoa não pode fazer? Não, significa que ela precisa dessa atenção que a outra pessoa já teve, ou seja, ela precisa de fundamento e trabalho de base. E na verdade qualquer atividade, né? Não é só dinâmicos, qualquer atividade que você for fazer. Se for fazer balé, crossfit ou qualquer coisa, se você faz aula uma vez por semana ou 3 vezes por semana, é óbvio que a sua evolução com 3 vezes por semana vai ser maior. Então depende do tempo que você dispõe e se você faz outras atividades. Às vezes ela faz uma vez por semana lira, mas faz academia todos os dias, por exemplo. Pronto, um Né? bom exemplo. Então depende de vários fatores, né? E os dinâmicos são só... É uma técnica, né? De aéreos. É isso. Quando eu falo assim que é uma forma de pensar corpo e movimento, é exatamente isso. É um conjunto de princípios e fundamentos e de organizações que dão, sei lá, talvez origem a uma técnica, né? E aí, uma coisa legal, porque eu acho que tem... Já comentaram comigo que tem algum livro fora do Brasil saindo de sistematização disso. Eu nunca vi esse livro, né? Mas isso é uma coisa muito importante, porque até os livros de circo que a gente tem, e isso não só no Brasil, mas fora do Brasil, são livros muito importantes, mas que eles são, muitas vezes, um compêndio de movimentos, ou seja, eles são um compilado de movimentos de determinados aparelhos. Isso é muito importante a título de registro e de garantir que isso permaneça, né? Porque senão isso cai em esquecimento. Agora, o que eu acho que falta um pouco para a gente, esse debate, e aí eu falo por mim e falo pelo olhar que eu tenho para a realidade. Eu acho que tem nos faltado um pouco esse olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre pedagogia, sobre formas de ensinar isso nesses diferentes espaços, porque isso é uma coisa importante também. Apesar da técnica ser a mesma, quando você propõe uma aula para um artista de alto nível, ela é diferente do que uma pessoa que está começando. O fundamento e o princípio é o mesmo, mas o nível de exigência é outro, né? Então, quer dizer... E aí, quando eu falo de pensar pedagogicamente isso, é porque a gente precisa entender essa dimensão, porque a vontade da pessoa é importante. Não dá para eu ignorar o fato de que, de repente, a pessoa não quer fazer aquilo que eu estou propondo. É o que eu falo aqui. Os alunos que fazem aula no FAC, por exemplo, não é uma obrigação que eles façam dinâmico. Se eles não quiserem fazer, eu vou ensinar outras coisas, mas eu vou ensinar a partir desses princípios, porque hoje é a minha forma de pensar corpo e movimento. Eu não consigo pensar fora desse universo, assim, né? Então é meio que a forma como minha cabeça opera isso, né? Mas eu acho que tem sido uma discussão importante. Eu acho que coisas como o que a gente está fazendo agora, essa conversa, acho que é importante para isso, para provocar essas coisas também, né? Tanto em quem dá aula, quanto em quem faz aula, quanto em quem só gosta de assistir circo, né? Acho que muito por essa falta de material é que muitos professores têm começado a criar suas próprias técnicas, sua metodologia para passar isso para frente de uma forma que eles acreditam, né? Porque às vezes até eles aprendem de uma forma, mas quando eles experimentam, eles veem que não é a melhor forma de passar, né?
E isso é uma das coisas que você está fazendo agora também. O Felipe está fazendo um curso, para quem não sabe, vai ser um curso de dinâmicos, mas daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Tem uma pergunta aqui da Sweet Airlist. Como trabalhar o dinâmico com quem tem medo de altura? Acho que aéreos, né? Num geral, assim. Como é que faz aéreos com medo de altura? Então, aí eu gosto. Não é porque é meu perfil, não, mas eu tenho gostado muito do meu perfil do Instagram. Porque você entra lá no feed dele, se vocês observarem, a maioria dos movimentos que os alunos estão aprendendo é, tipo assim, muito perto do colchão. Muito perto do colchão. Independente se a pessoa tem medo de altura ou não. Porque o truque em si precisa um pouco dessa dinâmica, de entender o movimento, fazer com segurança, e aí aos pouquinhos ir se soltando, né? Com essa dinâmica. Então, assim, o problema da altura, acho difícil, tipo assim, sem um fosso, por exemplo, você propor um movimento novo numa determinada altura, porque isso é arriscado para qualquer pessoa. Não é seguro para ninguém, nem para uma pessoa muito experiente. Então, a ideia de progressão, ela vale para todos os aspectos. Ela vale para o processo de ensino-aprendizagem, ela vale para o tipo de movimento que você vai ensinar, ela vale para a altura que você está propondo que a pessoa faça isso. Então, isso vale para todos os aspectos mesmo, assim, né? Então, mas é isso, tipo assim, muitos movimentos, né? E aí, por exemplo, lira e trapézio é um exemplo clássico, assim, do que eu tenho feito. A maioria dos exercícios de balanço, inclusive, vocês observarem, vocês vão ver lá podem olhar no meu feed, que as pessoas balançam geralmente com os pés a um palmo do colchão, perto do colchão. Uhum. Porque é tipo assim, vamos pensar assim, eu preciso ganhar a confiança das pessoas. Então, às vezes eu tenho um aluno que tem medo e eu, como professor, não posso dar centralidade para o medo dessa pessoa, porque senão eu potencializo isso. Então, é tipo assim, a pessoa está querendo dar o foco no medo, então eu vou chamar ela para falar de outra coisa. Vamos focar em outra coisa que a gente tem que fazer. Vamos, tipo, ignorar um pouco o medo, não no sentido de desconhecer ou desmerecer ele, mas é, tipo, tentar conduzir a pessoa para que ela tenha outro foco. Né? Isso. E eu já tive situações de alunos que estão fazendo aula e quando vê estão fazendo truques mais alto e nem se deram conta que estão fazendo alto, porque a gente vai evoluindo e tirando o foco disso, porque é uma coisa muito importante, gente, fazer um movimento com medo minha opinião, não façam. Não façam, porque a primeira reação do corpo é se fechar e é se proteger. Então, vamos lá. Outras informações importantes. E eu falo disso, para quem já fez aula comigo, sabe que eu falo isso do primeiro dia de aula ao terceiro ano de aula. Vocês precisam confiar no professor de vocês. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto. Vocês precisam confiar e acreditar no que vocês estão fazendo. Então, esse é o segundo ponto. Né? O terceiro ponto é que quando o seu professor te falar que vai te segurar, você precisa acreditar que ele vai te segurar e o seu professor precisa realmente te segurar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu vou ensinar um movimento, às vezes eu falo, olha, não se preocupa comigo, eu me viro, entro no movimento, me protejo, porque você tem que focar em você nesse momento. Então, essas coisas todas têm por objetivo fazer com que a pessoa tire o foco disso. Então, mesma coisa, eu vou começar dinâmico, vou começar a balançar sozinho no começo e tô com medo. Primeira coisa, faz isso baixo. E aí, na forma como eu trabalho, geralmente as pessoas não começam balançando na primeira aula. Menos vamos organizar o corpo, vamos entender alguns princípios, vamos só se pendurar, vamos começar a organizar isso. E depois, de fato, começar a balançar. Quando que essa pessoa vai começar a balançar? Eu gosto de pensar que ela que tem que me dizer isso. Porque se ela está se sentindo confiante, ok, a gente dá um passo em frente. E isso é importante no sentido de, independente se você está só ou se você está com o professor. Porque é isso, se você não confia no que você está fazendo, aí é um outro exemplo. Já tive situações que estava dando aula e aí a pessoa não estava fazendo o que eu estava sugerindo do ponto de vista de uma organização do corpo. E aí a pessoa fala assim, tá vendo, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo fazer. E aí eu sou muito direto e muito honesto sempre. Eu falo, olha, posso ser muito sincero com você, a minha impressão é que você não está confiando no que eu estou te dizendo e não está confiando no exercício. Então, se você não tiver confiante nisso, mas me disser que está confiante, você não está me enganando, você está se enganando. E é por isso que as coisas não estão acontecendo. Percebe? Então, assim, não sei, é muito legal, assim, acho que a minha trajetória na licenciatura me fez
fez abrir a cabeça com o processo inovação, assim, de pensar. Tipo, hoje busco referências em vários lugares, assim, em várias literaturas, talvez para pensar isso, porque a gente está lidando com pessoas, né? Mais uma vez, pessoas têm trajetórias, têm corpos, têm medos, têm vontades, têm angústias, né? E isso é É, importante, né? No... a Mari Medina está falando aqui que ela vê o processo como ginasta dela nas suas palavras, que ela trabalha exatamente assim. Eu vejo muito no tecido, assim, às vezes a pessoa vai lá, monta a queda, e depois que ela está pronta para soltar, ela fala, tá certo! Agora você vai perguntar se tá certo? Tipo, se você já montou, se tá insegura, não vai. Desmonta, né? Não é a hora de você fazer essa pergunta, né? Então, eu acho que é uma questão também da gente educar mesmo as pessoas que praticam, educar assim, fazer elas entenderem que não é só você chegar, montar uma queda e soltar a mão, sabe? Então, isso tudo que você está falando, acho que é muito Exatamente. importante. Pode falar. Não, tem uma coisa que é desse processo de, por exemplo, né? Os princípios do... Esse princípio os princípios de movimento, né? Principalmente o princípio de energia e de assento do movimento e de sentido. Veja que sentido está relacionado diretamente com a trajetória do movimento. Então, se ele é para frente e para trás, então o movimento é para frente e para trás, eu vou acentuar na frente. Então, eu estou acentuando no sentido à frente esse movimento, né? E aí, para onde eu vou apontar meu corpo, enfim. Eu estou dando esse exemplo para falar o quê? E aí é uma coisa que me fascina no corpo, assim, acho muito legal isso. As pessoas que fazem, e no dinâmico isso é muito forte, tá? Muito presente mesmo. A gente não é robô. Então, por exemplo, se eu pegar um robozinho com estrutura articular de metal, essas coisas assim que eu tenho absoluto controle, eu posso te mostrar aqui e falar assim, olha, você tem que apontar o movimento nessa direção, eu programo esse robô, ele sempre faz igual. E ainda assim a máquina falha às vezes. Qual é a diferença disso para o corpo? Como que a pessoa aprende isso? Todos esses princípios que eu falo no trabalho, por que a gente repete muito isso? Tanto na conversa quanto na execução dos movimentos. Porque a gente precisa construir uma memória fotográfica desses lugares e dessas posições do corpo. De modo que quando você precisa acessar isso, você não tenha que pensar demais e você já tem um disparador no corpo que fala, opa, é ali, é naquele lugar. Qual que é a genialidade disso? É que a gente trabalha com percepção. Você não tem como ver qual é o lugar, mas você tem como sentir qual é esse lugar. E isso é treino. Tipo, percepção não é uma coisa que alguém te fala e você fala, ah, beleza, agora eu sei que é ali. Às vezes eu estou dando aula e os alunos insistem em falar assim, eu sei isso que você está dizendo. Aí eu falo, não, você não sabe porque você está insistindo que já sabe. Então só escute o que eu estou te falando, porque eu estou insistindo com você, não é porque eu acho que você não ouviu no sentido de escutar. Eu estou te falando isso porque eu estou querendo chegar lá dentro do seu corpo, lá no seu cérebro, onde processa essa informação, e para insistir para ele, para dizer, olha, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Ou seja, esse processo de treinar a percepção, de insistir, de persistir nesse treino, nada mais é do que um conceito, né, que eu tenho me apropriado um pouco dele, que é o conceito de incorporação da técnica ao corpo. Isso é treino, e isso demanda tempo. E isso é uma questão importante, porque você não faz isso em uma aula, em uma semana. É só você pegar o exemplo que eu me esqueci o nome da moça da ginástica que ela deu. Tipo assim, é diferente, Mari. né? As finalidades, a Mari, as finalidades são completamente diferentes, mas a gente pega um exemplo da ginástica, de que você treina tanto aquilo porque você quer padronizar um movimento na ginástica para que ele esteja sempre igual. No circo, a gente quer ter essa incorporação da técnica, esse domínio, porque de repente, talvez dali eu possa querer fazer outra coisa, não necessariamente fazer sempre igual. Então, a partir do Uhum. domínio, você ganha essa liberdade, né? Só que esse treino de repetição e essa lógica tem a ver exatamente com isso. Você construir um padrão de corpo e de movimento que te permita fazer aquilo dali sempre com a mesma qualidade. E aí a minha pergunta é, né? Você não faz isso na ginástica em 3 meses, 6 meses. Aliás, você não faz isso em modalidade nenhuma. E se a pessoa está te prometendo que vai fazer isso em 1 mês, 3 meses, corre dessa pessoa. Porque isso não é verdade. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa legal. E aí o que eu falo desses princípios, dessa forma de pensar, dessa forma de organizar o trabalho,
da insistência nisso é porque ele já é um trabalho difícil. Então, se a gente opta pelo caminho errado, a gente complica as coisas demais. Então, uma coisa importante, trabalho de corpo demanda tempo. Então, às vezes a pergunta, Felipe, eu quero fazer esse movimento tal, eu posso? Geralmente a pergunta da pessoa do seu posso não está relacionada a de fato fazer. Ela quer saber o tempo que ela vai demorar para fazer aquilo. E aí tem umas armadilhas nessas perguntas às vezes. E aí a pergunta a resposta é, você pode. Agora a questão é, qual é o teu tempo que você projeta fazer isso? Porque muitas vezes a gente também acaba nessa angústia da velocidade, da informação e das coisas, a gente mistura às vezes desejo com realidade, ou seja, a gente coloca o objetivo na frente daquilo que o nosso corpo tem capacidade de fazer num prazo de tempo. E aí vem a frustração, a pessoa fala, eu não sirvo para fazer circo, esse movimento é muito difícil. Ou seja, você cria uma turbulência que na verdade é uma falsa turbulência. O problema não é a pessoa fazer aquilo, o problema é no tempo que ela quer fazer aquilo. Então, mais uma vez, assim, pensar isso a partir de trabalho de base, de fundamentos, é a gente garantir que as pessoas tenham possibilidade de acessar isso. Né? Então, assim, qual a importância de demorar? E para mim, eu nem gosto dessa palavra demorar, porque eu acho que, na verdade, fazer trabalho de base, de fundamentos, não é perder tempo, é ganhar tempo. Porque se a gente for falar a médio e longo prazo, nós estamos ganhando tempo com isso, né? Mas é um trabalho que é muito necessário. Então, às vezes você foca muito nisso, né? Igual, vou pegar um exemplo aqui. Que depois tem um pouco a ver com um programa que eu vou começar, inclusive, Patrícia, que é tipo assim, os alunos quando fazem o curso no FAC aqui comigo, e vocês podem procurar eles na internet, perguntar, os primeiros meses deles praticamente não aprendem movimento novo, truque novo. É trabalho de base, trabalho de base. Eu tive uma experiência muito legal na semana passada, inclusive, semana passada, retrasada, não me recordo. Inclusive, o pessoal ficou um mês sem fazer aula no mês de março, porque teve um lockdown em Goiânia. Então, eles ficaram fazendo aula à distância só. E continuaram com o trabalho de base à distância, outras disciplinas e tal. E quando a gente voltou, na primeira, segunda semana, eu propus uma sequência na LIA para o pessoal fazer. E eles nunca tinham feito. Algumas pessoas nunca tinham feito esse movimento. E começaram a conseguir fazer com a minha ajuda. E eles estavam um mês parado. E aí a pergunta é, como que eu fiz isso? Aí a minha resposta é, prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora, porque isso é muito importante. Trabalho físico, quando você para de treinar, você perde. Mas aquilo que você adquiriu como conhecimento, como consciência corporal, como percepção de si, isso ninguém te tira. E isso é autonomia e liberdade, gente. Isso é muito importante, porque você pode... Eu falo por mim, eu não treino mais circo. Mas de vez em quando eu me pego para balançar e brincar, e tem coisas que eu consigo fazer o que fisicamente me permite fazer, porque a técnica está no meu corpo, olha aí. Então eu não perdi isso, eu não vou perder, porque isso eu aprendi, percebe? Então isso é uma coisa muito importante, porque às vezes eu aprendo a técnica, fico 1 ano sem fazer circo. Vou sofrer 1, 2 meses treinando, porque eu tenho que recuperar o meu físico, mas tecnicamente, gente, isso ninguém te tira mais, está no teu corpo, é teu. Pega para ti e vai viver tua vida com isso, entendeu? Maravilhoso. Felipe, então aproveita e conta para o pessoal essa novidade aí do seu curso, o que vai ser exatamente, como vai ser, qual é a dinâmica, qual é o conteúdo. Explica para a galera. Então, eu tô, na verdade, há um tempo pensando nisso, né? Já estava pensando porque eu já fiz todos os workshops, né? 38 que eu falei para você. E se não fosse a pandemia, talvez nem tivesse aqui em Goiânia, porque tem tido umas coisas legais, assim, tem vários convites para ir para outros países, Uruguai, Argentina, México, alguns países da Europa, na Ásia, na África, para fazer esse trabalho com dinâmico, né? E aí eu fico pensando assim, toda vez que eu vou para agora que eu vi o Júlio aqui, querido, tá participando e mandou uma mensagem. Vou ler aqui rapidinho, Patrícia, porque é o que eu vou falar. Vai? As bases que você ministra nos seus workshops sempre nos ajudaram na progressão dos treinos. Exatamente isso que eu quero falar. E aí eu fiquei pensando que quando eu faço os workshops, é muito legal. Qual que é o problema? E qual é o limite que eu encontro também? São 3 dias de workshop, geralmente, e é um prazo de tempo muito curto. Não do ponto de vista de carga horária que a gente tem para se divertir, para conversar e fazer o treino junto, mas para as pessoas processarem a informação. Então, o que eu comecei a me deparar? Que o workshop é um momento extremamente rico,
mas que eu ficava exatamente o tempo inteiro fazendo trabalho de base de fundamento. Isso é muito importante. Só que aí eu tenho pensado nisso desde 2017, de pensar assim, olha, eu queria às vezes estruturar um programa, cheguei a pensar em livro, cheguei a pensar em vídeo, aula de outras formas, e sempre fui pensando nisso, né? Qual que era a minha ideia de pensar um programa? De conseguir estabelecer uma lógica para o trabalho de base. O que significa isso? Que neste momento do trabalho, o foco do trabalho não é aprender truque, não é aprender sequência de movimento, mas é a gente aprender o trabalho de fundamentos, o trabalho de base e brincar com isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque se a pessoa conseguir compreender isso que eu estou propondo, essa forma de pensar corpo e movimento, talvez ela nem precise tanto de mim depois. Porque se ela tiver capacidade de fazer a leitura do movimento, ela precisa de alguém para auxiliar ela, porque ela precisa de um professor. Mas se ela conseguir fazer a leitura do movimento, ela consegue fazer o diagnóstico de, tipo assim, que tipo de movimento que é esse, quais são os seus princípios, o que eu preciso fazer. Então, o programa, que agora começa na segunda-feira, dia 26, de fato, ele é focado nisso, ou seja, ele é um programa que, inclusive, assim, tem uma equipe super legal trabalhando junto, que tem me apoiado muito, assim, me motivado muito a fazer, porque eu tenho descoberto uma série de ferramentas que na aula presencial eu também não tenho. Por exemplo, dentro do programa vão ter aulas ao vivo teórica. Então, nessa aula eu tenho um recurso de passar a projeção de um vídeo, de pausar o vídeo, de explicar o fundamento, dizer, olha, isso aqui está errado por isso, isso aqui está certo por isso. Então, a ideia do programa, que dura 4 meses, ele tem um combinado de coisas. Ele tem aulas, ele tem as videoaulas dos fundamentos, é um conjunto de aulas. E uma coisa bem legal e importante, o programa ele se desenvolve, quem me conhece sabe que eu falo muito isso. Eu desenvolvo a ideia de uma espiral. Então, quer dizer, eu pego uma informação que está aqui. O que é o corpo? Essa é a primeira informação. A organização do corpo. E a partir de cada informação nova, essa espiral vai se ampliando, mas ela sempre passa pelo mesmo lugar. Ou seja, as informações elas não deixam de estar presentes, elas vão somando com outras. Então, as videoaulas, elas têm essa pegada e essa lógica. Ou seja, são várias informações que vão sendo incorporadas aos poucos. Por que aos poucos? Porque se eu falar tudo agora para a pessoa mostrar tudo agora, amanhã ela vai me procurar para dizer, não lembro de tudo que você falou ontem. Então, o trabalho tem uma progressão baseado naquilo que eu acho que a pessoa tem condições de aprender naquele momento. E de que modo aquilo vai reverberar na cabeça dela até a próxima aula. Então, é uma lógica de uma espiral que vai incorporando esses princípios, fundamentos e esses conhecimentos. E aí isso vai ficando mais complexo. E isso é muito legal. E aí, dentro desses programas de videoaulas, vão desenvolvendo jogos com os balanços, né? Que é uma coisa muito legal, assim. Combinações de tipos de balanço, em esquadro, grupado, perna afastada, com tração, sem tração, com giro, enfim, é uma grande brincadeira. E aí, além disso, tem as aulas teórico ao vivo, de suporte, vai ter aula ao vivo prática, ou seja, eu com uma pessoa demonstrando os movimentos e tirando dúvidas. Tem umas aulas bônus dentro do programa que são super legais. Aí vai ter uma aula com o fisioterapeuta para falar sobre cuidado e prevenção, principalmente para punhos e ombros, porque é uma coisa que é muito importante para os aéreos. Talvez eu nem lembre de tudo, olha aí, ó. Mas... É muita coisa. Eu acho que vai ser o curso mais completo, assim. Na verdade, eu nunca vi curso de dinâmicos, né? Acho que não tem online, assim. Eu nunca vi, assim, confesso que eu nunca vi. Mas aí, só para finalizar essa ideia também, então a ideia do programa, ela é para construir e para oferecer essa base para as pessoas. Então, de repente, assim, Felipe, eu vou ficar 4 meses balançando e vai ser muito legal você fazer isso, porque eu quero que você aprenda isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo e talvez no começo entenda a forma como eu estou te propondo pensar corpo e movimento e depois você faz isso de outras formas. Conhecimento é uma coisa muito legal que eu não tenho pretensão de ensinar alguma coisa para alguém e que a pessoa faça exatamente aquilo que eu estou propondo e fazendo, porque conhecimento você aprende e você reinterpreta e reinventa ele e dá, né, aquilo que você acha que é importante para ele. Assim. Então, mas isso aqui é muito importante. Assim, o que eu quero com esse programa é que as pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, a esses princípios, a esses fundamentos, a essa forma de pensar corpo e movimento, para que elas comecem a fazer isso que eu estou falando, a não ver mais o truque, a ver o que está por trás do truque, né? Porque isso é muito importante. E aí uma coisa que
eu comentei acho que ontem, não me recordo agora, tem muitas pessoas, né? E isso de fato é verdade, assim, eu recebi mensagens de muitas pessoas ao longo. E é engraçado que na pandemia isso assim triplicou o volume, tipo assim, pessoas do mundo inteiro que querem fazer aula online, ou que querem vir para cá, ou que querem que eu vou para o lugar delas. E é aqui que eu comecei a pensar que isso é muito legal que está acontecendo, é evidente, né? Quem não quer que o seu trabalho tenha essa dimensão, assim, né? É óbvio que eu estou muito empolgado com isso e feliz. Mas eu fiquei pensando nisso, que às vezes a pessoa vem para cá fazer aula comigo de imediato, sem ela entender isso, talvez ela se frustre mais, porque ela vai ter um custo muito elevado para vir aqui para Goiânia, para ficar um mês comigo, para fazer aula particular, para fazer exatamente isso que eu estou propondo no programa. Aí uma coisa importante, Felipe, você não vai mais dar workshop? Não é isso, gente. Eu estou propondo um programa de base, de fundamentos. Para quê? Para que se você vir a fazer workshop comigo, você tenha condições de aproveitar muito mais, porque você vai estar mais preparado para isso. Então eu respondi isso que eu ia falei, falar, é um complemento, né? E é uma coisa que eu falei isso, que... Desculpa. Você faz o curso online para entender toda a base, e na hora que você for fazer o presencial com ele, vai ser muito melhor, porque você já tem a base, você vai ter muito mais tempo para se divertir, para aprender o truque em si, né? Exatamente. E aí eu respondi isso para as pessoas. Eu falei, olha, é uma orientação que eu estou fazendo. Todo mundo que de alguma forma tem vontade de fazer aula comigo, seja um workshop, ou quer vir para cá, ou quer que eu vá para a cidade dela, fazer um workshop, o que eu recomendo hoje? Não é porque o programa sou eu que estou fazendo, tá, gente? Eu tô sendo muito honesto assim mesmo. Se vocês fizerem um programa, vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês vão rever, ou vão repensar, vão mudar a forma de vocês de olhar para corpo e movimento. E o dia que a gente se encontrar, vocês vão aproveitar muito mais. Eu recebi uma mensagem, acho que foi terça-feira, super inusitada, assim, de uma pessoa super querida, que eu dei workshop em 2017. E essa pessoa viu que eu estava lançando, divulgando o programa. E me mandou mensagem me agradecendo. Falou assim, nossa, cara, que legal, muito obrigado. E falou assim, olha, eu queria te falar uma coisa que eu nunca te falei, mas eu te encontrei 2 vezes na minha vida e você simplesmente revolucionou os aéreos na minha cabeça, a minha forma de pensar e de olhar para isso. E tipo assim, essa pessoa deve estar fazendo outras coisas que eu nunca ensinei para ela e isso é muito legal. Tipo, eu não quero prender as pessoas a mim, eu quero que as pessoas tenham liberdade, então eu quero que elas aprendam uma forma de pensar isso, que elas tenham autonomia muito com bom. Isso. Então o programa caminha para esse lugar, assim, né? Então é isso. Para ser bem preciso, assim, o programa, eu diria que para quem está começando, ele é um começo. Para quem já faz dinâmico de alguma forma, seja intermediário, avançado, eu acho que o programa é muito legal também. Por quê? Porque eu tenho certeza, gente, assim, ó, com raríssimas exceções, que tudo que eu estou falando no programa e propondo, para quem já faz, inclusive, vai permitir as pessoas repensarem o que elas estão fazendo e ampliar e melhorar. Por quê? Porque às vezes, intuitivamente, a pessoa já faz o movimento certo. Só que aquilo é intuitivo e talvez não está tão consciente. A partir do momento que você toma consciência disso, que você começa a ver sentido nisso que você está fazendo... Assim, gente, eu sou suspeito em falar, assim, apesar de eu não praticar mais aéreos, porque a minha vida como professor foi me demandando tanto tempo que eu tive que fazer escolhas, né? E... Enfim, acabei caminhando para esse lugar de ser professor. Mas apesar de não fazer mais, eu gostaria muito que as pessoas que querem fazer, que as pessoas que gostam de aéreos, que elas experimentassem a sensação de flutuar. Isso eu recomendaria para todo mundo, assim, é muito gostoso e é uma sensação muito libertadora, assim. Então, é mais ou menos isso, assim, esse é o caminho. Então, independente do nível, a pessoa vai conseguir ter um aproveitamento super legal do programa, assim, porque é isso, a gente verticalizar esse conhecimento, entrar com profundidade nas coisas, assim, sabe? Eu falo muito pra caramba, programa... né? Não, mas é para falar mesmo. O programa é tanto para praticantes quanto para professores, né? Sim, exatamente. É muito legal você tocar nisso, Patrícia, porque, por exemplo, a pessoa que dá aula, se a pessoa se somar comigo nisso, nessa forma de pensar corpo e movimento, ela também vai ter a oportunidade de ressignificar ou de ampliar a forma que ela olha para isso. E isso não significa menosprezar ou desprezar o conhecimento que ela já tem. Pensa numa forma de agregar, claro. Ou seja, é mais uma oportunidade de olhar para isso de uma outra forma. Então isso não te diminui, isso não nega o que você já conhece, pelo contrário, isso vem para somar, né? Uma vez
eu estou fazendo uma disciplina do mestrado que é sobre filosofia da ciência. E é muito legal isso, porque a disciplina caminha de uma forma de olhar para a história da ciência do tipo assim, hoje, no atual desenvolvimento da humanidade que a gente está, é muito comum as pessoas olharem e classificarem a ciência do século XVIII como uma ciência antiga, arcaica, que não serve mais. E esse comportamento está errado, porque a ciência do século XVIII ela funcionava sob paradigmas que respondiam às questões daquela época. E a sociedade caminhou para outras formas e descobriu outros paradigmas que levou ela a olhar para a sociedade de outras formas. Então não tem como você dimensionar qual é mais ou menos importante, porque são épocas diferentes e são paradigmas diferentes. Então com conhecimento acho que é a mesma coisa. É as pessoas entenderem que se eu estou propondo uma nova forma de olhar para isso, não é que aquilo que ela já sabe não serve mais ou é menos importante. É só um novo paradigma, é uma nova forma. E se isso vai te servir para negar o que você já sabe e isso for bom para você, ok, tá tudo bem. Mas se isso servir para ampliar a forma que você olha para isso, também tá tudo bem. Muito bom. A Dani está perguntando aqui se o programa é realizado com algum aparelho específico. Então, eu estava nessa dúvida no programa de lançar isso de maneira muito ampla, só que eu fiquei com receio de, para ser honesto, de não dar conta de abarcar tudo isso em videoaulas, porque às vezes a pessoa quer de um aparelho e não ia querer ver a outra. Então, o que eu fiz? Essa primeira versão do curso, ela está focada em aparelhos de barra. Então, trapézio e lira, certo? E a minha ideia é, assim que eu conseguir terminar a organização desse programa e finalizar assim do jeito que eu quero que ele fique, e eu vou fazer o de tecido e de corda para isso. Agora, uma coisa que é legal. O que muda? O que muda de um para o outro, de ter aparelhos de barra para aparelhos verticais como tecido e corda, são principalmente as particularidades de cada aparelho, as pegadas e as formas de se colocar no aparelho, porque são aparelhos diferentes. Mas o princípio é o mesmo. Então, os princípios e os fundamentos são os mesmos. Então, claro, a partir do momento que as pegadas e que as formas de se colocar mudam, isso é uma variação relativamente importante. Mas o que eu quero dizer com isso? A pessoa que conseguiu entender o princípio e o fundamento do dinâmico que eu estou falando para o trapézio, ele consegue entender isso para a lira. Agora, para ele fazer, é uma nova adaptação, porque é uma pegada diferente, é um aparelho que tem uma percepção de segurança diferente, né? Por exemplo, fazer um balanço numa barra e fazer um balanço numa corda é diferente, é mais difícil no tecido na corda, porque quem já pendurou nos dois sabe como é diferente a sensação e a percepção, né? Uhum. Então, é por aí. Legal. Felipe, a gente já está fazendo 1 hora de live, vou deixar aqui um espaço aberto. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveita, a hora é agora. E ainda falando do curso, vai abrir segunda, então, as inscrições, é isso? A partir de segunda, as pessoas podem comprar o programa e já podem começar a fazer também. E é isso, segunda-feira, dia 26. Legal, aí quando compra já é liberado, as aulas já começam a ser liberadas. Sim, tem uma série de materiais que já são liberados e aí tem aulas que vão sendo liberadas gradativamente, principalmente algumas aulas de fundamento, porque eu sei que as pessoas são agoniadas e elas são aceleradas, então se eu colocar tudo, o povo vai ser desesperado querendo fazer tudo. Então, elas vão sendo liberadas progressivamente, porque eu quero que as pessoas façam esse percurso comigo. Ou seja, eu quero que a gente caminhe junto nesse sentido. Legal. Ó, vou fazer, já pensando no workshop presencial, quero trazer você para o Rio qualquer dia, quando acabar essa confusão toda. Você vem aqui fazer um presencial com a gente, combinado? Combinado, maravilha. E só respondendo rapidinho, uma pessoa perguntou se ia ter em Campinas. Sim, vai ter um workshop em Campinas, na escola, no Grupo Aéreos. A gente já está em contato desde antes da pandemia, mas a pandemia acabou atrapalhando isso. Mas assim que passar, imagino que vai ter. Então já tem em Campinas e tem outra cidade de São Paulo que vai acontecer também. Só a gente esperar todo mundo se vacinar e essa turbulência toda passar também. Boa, legal. Felipe, muito obrigada por ter vindo, por ter explicado os dinâmicos para a galera, pelo seu tempo aí, pela sua paciência. Foi ótimo, adorei. Galera, muito obrigada pela presença também. Quer deixar algum recado final para as pessoas? Eu queria te agradecer, Patrícia. Eu tô numa trajetória desde 2017 de querer difundir isso mesmo.
Quero que as pessoas tenham acesso. Eu sei o quanto é difícil no Brasil acesso a professores, acesso a espaços. Ainda que tenham muitos, eu sei que isso ainda é muito difícil. Então, eu estou nessa missão. Assim, eu quero acessibilizar isso, porque isso não é tão difícil quanto parece, mas sim precisa de disciplina, de rotina, de um trabalho sério, mas não é tão difícil quanto parece. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Quem acompanha meu perfil do Instagram sabe que eu sempre respondo. Então, se tiverem dúvidas, ainda estou à disposição. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Parabéns pela sua página também. E se Obrigada. cuidem e fiquem em casa. E eu espero encontrar com vocês no programa também. Obrigada, Felipe. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso com o curso, viu? Valeu, obrigado. Beijo. Tchau, Tchau, galera. tchau, gente. Obrigada. Boa noite.